Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem está acompanhando, a gente está tendo uns probleminhas técnicos aqui. Eu estou tentando fazer uma conexão com o Gustavo. Então, diante disso, eu quero o feedback de vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão conseguindo ver direitinho, só para mim ter uma noção se o áudio está chegando bom e se a imagem também está chegando boa. Porque hoje a gente teve um dia de muita chuva aqui em Palmas e eu estou tentando não ter problemas com a internet nesse momento. Tá bom? Só estou aguardando o Gustavo entrar e a gente já começa. Para quem perguntou lá no grupo, eu vou deixar assim a live salva se eu conseguir. Eu confesso que eu tô me ambientando ainda com essa ferramenta no Instagram. Eu tenho mais facilidade em fazer pelo Facebook e também pelo YouTube, porque são programas que são extras ao programa que já vem integrado ao Instagram. Oi, Boa Rick. noite. E aí, Boa pessoal? noite. Me dê um Tá aparecendo feedback. bem aí? Para mim tá bem. Aqui Pessoal, também, me tô dê um conseguindo. feedback aqui. Quem está lá no grupo do WhatsApp, por favor, também digita lá se está conseguindo ver, se está tudo certinho para a gente começar. Que bom. Tá, e deixa eu ver aqui também, viu? Tá aparecendo aí? Tá, né? Ok. Dá um Então tá tempinho, ok, né? Ricardo, para o pessoal entrar. Como é? Sim, Né? sim, sim. Uns 2 minutinhos aí. Isso. Quem não fez a inscrição, corre lá e faz. Enquanto o pessoal vai entrando, Ricardo, deixa eu assim só, antes de me apresentar, deixa eu explicar aqui o que eu estava falando na outra transmissão, quando a gente iniciou. Eu estou em Alagoas, aqui em Santana do Ipanema. Eu vou deixar conceituado isso, porque tem muita gente de outros estados, não é isso, Ricardo? Pelo grupo a gente viu que tem muita gente de outros lugares. E recentemente a gente passou aqui por uma situação desconfortável de uma enchente e que ficou até hoje tem mais de 400 famílias desabrigadas. Já não bastasse essa crise do coronavírus, teve essa enchente também. E a internet ficou um pouco ruim esses dias. Ela está começando a se restabelecer agora. Ah, eu não acredito. A minha amiga Andréa, de Salvador, que é psicóloga também, tá morando em Barcelona, tá aqui com a gente. Ai, meu Deus, internacional o negócio. Nossa, tempão. Ricardo, eu conheço a Andréa desde a época que eu conheço você também. Só que assim, virtualmente. Pessoal, deixa eu só apresentar para vocês o segundo participante, porque se vocês ouvirem latino, é ele que está aqui, entendeu? Esse é o PC. Ai, lindo. Então, Gustavo, eu acho que a gente já Pronto, pode vamos. Eu começar. acredito que sim, dá para começar. Então, pessoal, eu sou o Ricardo, sou psicólogo aqui em Palmas, Tocantins. Trabalho já aqui há algum tempo, 10 anos especificamente. E eu decidi, né, começar essa rodada de lives e de eventos pela página, porque eu acho que assim, a gente está num momento de isolamento e também está num momento de ressignificação de muitas coisas, né? E como a gente está vivendo uma situação que ela é meio atípica, ela trouxe alguns entraves e trouxe algumas situações para o nosso dia a dia e que a gente, enquanto psicólogo, precisa
pensar novos meios e pensar novas formas de lidar com esses problemas e com essas situações que estão acontecendo, inclusive situações dessas que estão refletindo, né, em novos Isso. modelos de atuação, refletindo em novas posturas, refletindo também num aumento generalizado de situações como ansiedade, depressão. E aí, na primeira live foi feito sobre situação de crise, intervenção psicológica em situação de crise. E eu tinha falado lá a respeito da ansiedade, mas que eu falei que não ia esmiuçar sobre ansiedade, porque era um tema bastante complexo e que daria só um tema ansiedade em uma outra live. Então eu decidi convidar o Gustavo para falar sobre essa temática, porque ele já trabalha com isso há algum tempo. E eu acredito que ele tem muito a contribuir com a gente, né? E vamos ouvi-lo. Gostaria que o Gustavo se apresentasse para quem está entrando agora, né? Ele é meu amigo. Tá, Se eu tenho 10 anos de formado, ele é meu amigo há 8 anos, é, Gustavo? Isso? 7, 8 por anos, por aí. aí, né? Quando eu E a conheci gente, você, eu tava na detalhe, a gente não se conhece pessoalmente, né? verdade. E aí, A gente assim, se conheceu, eu estava no primeiro período da faculdade, eu acho. Já tenho quase justamente, 4 anos e pouco de formado. 9 verdade. anos, por aí, já tem. Por aí. Então, assim, eu já tenho aqui o meu chá preparado para ouvir o Gustavo falar. É com você. Tá, ok. Gente, boa noite para todos que estão aí. Estou muito feliz pelo convite, Ricardo, que você me fez. Eu sempre admirei e acreditei muito no teu trabalho. Desde quando eu era estudante e você já era formado, que a gente conversava, eu conheci você através de um Twitter falando sobre psicologia e a gente se tornou amigos até hoje, né? Estamos com essa amizade. Você aí no Tocantins, eu aqui em Alagoas e etc. Mas eu fico muito feliz por você me dar essa credibilidade, esse esforço. Você me incentivou bastante durante a graduação. Então podemos dizer que você, querendo ou não, contribuiu com minha formação também. Eu Não sou estou seu te cha- padrinho. não estou lhe chamando de velho, tá? Que horror. Tá certo. Olha Enfim. só, pessoal. Então, meu nome é Gustavo Barbosa, eu sou psicólogo, atuo na área clínica, no consultório e também trabalho hoje em dia com o ambulatório CER3, ambulatório de especialidades, né? Com atendimento a crianças, adolescentes e adultos com transtorno do desenvolvimento. Mas antes disso, já atuei também na atenção primária através do NASF e na atenção especializada através do CAPES. E como você colocou, querendo ou não, trouxe uma vasta carga de experiência com relação a patologias, vamos dizer assim, psicológicas mais primárias, que a gente vê, que a gente costuma dizer na saúde, na atenção básica, que são doenças psicológicas primárias, né? A depressão, a ansiedade, e tem aquelas mais complexas, que é a esquizofrenia, os transtornos bipolar e etc. E falar sobre esse tema, ele tem tomado uma dimensão ainda maior frente à situação que a gente está vivenciando. E acho que essa oportunidade que a gente vai ter aqui para desmistificar, na verdade, eu acredito que acho que essa é a palavra mais coerente para esse momento, desmistificar alguns conceitos que as pessoas estão colocando para a ansiedade. Não é verdade? Verdade. E assim, eu acredito que vai ser um momento para a gente dialogar. Eu vou trazer uma contribuição, vocês vão perguntando, aí o Ricardo vai acompanhando e a gente vai Eu estou construindo. acompanhando tanto por aqui, pelo Instagram, quanto aqui pelo grupo do WhatsApp. Para quem depois não está no grupo, você O pode me Ricardo ele mandar fez uma um grupo mensagem no aí no WhatsApp, ele direct que foi eu vou te justamente mandar para o lá. pessoal. Pronto. E é isso. Também trabalhei na assistência social no município aqui perto, em Alagoas. E agora é com você. Me diz aí como é que a gente inicia, por onde você quer que a gente comece. Então, a gente pode começar discutindo um pouco sobre o que é a ansiedade, né? Porque tem tantas pessoas que estão aqui, muitos são psicólogos, mas muitas pessoas que se inscreveram também não são psicólogos. E elas precisam, muitos Eu têm vou. dúvidas sobre até reconhecer como que são os sintomas, como que são as sensações, né? Então, se você puder descrever um pouco sobre como que é, o que é a ansiedade, seria bom.
Tá, ok. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, Ricardo, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o termo, uma coisa vai ligar à outra, sobre o termo normal e patológico, né? Eu fiz aqui uma pauta, eu vou tentar falar em uma linguagem que seja acessível para todos os públicos, seja ele o público voltado da saúde, da psicologia ou não. E eu coloquei essa na pauta como primeiro discutir, a desmistificar essa questão de normalidade e, e anormalidade, vamos dizer assim. Tá certo? Ó, normalmente, Ricardo, quando eu tento fazer psicoeducação sobre algum transtorno mental ou saúde mental, eu sempre primeiro tento conversar com a pessoa sobre o termo. Mas o que é ser normal? Porque ser normal, para mim, pode não ser normal para você. E eu acredito que é interessante que a gente possa destrinchar, desmistificar essa terminologia. No consultório, com os meus pacientes, de forma bem didática, eu tento explicar para eles o que é ser normal, né? E esse limiar vai variar de pessoa para pessoa. Então, normalmente eu peço que ele faça eu faço um gráfico, não sei se vocês vão conseguir me acompanhar, que fica uma linha assim, tá certo? Uma linha assim. E eu costumo dizer que isso é ser normal. Que você está nessa intercalação mínima, eu acredito que isso é o termo de normalidade. Por quê? Porque o ser humano ele tem a capacidade de acordar, às vezes não se sentir bem, sentir uma emoção, um pouco de tristeza, ou uma alegria. Só que ele oscila nessa emoção, mas ele tem o poder, a capacidade de se auto-regenerar e ele voltar para seu estado de normalidade. Tá certo? Então eu acredito que a normalidade ela está nessa intercalada. Só que existem pessoas que, por determinadas situações, e claro, todos nós estamos propensos a isso, que vivenciam essas emoções de uma forma mais intensa. E essas linhas, elas caem demais. Então, quando ela cai demais, ela acaba prejudicando as capacidades cognitivas, do pensar, da memória, da atenção. E isso faz com que a gente comece a perceber o mundo e vivenciar o mundo de uma forma diferente e de uma forma mais intensificada. Então, quando isso vem a acontecer, é quando a gente começa a patologizar algumas situações da nossa vida. E isso acontece, eu costumo trazer essa base para explicar a base de todos os transtornos às pessoas. E isso acontece com a ansiedade também. A ansiedade, ela afeta diretamente a cognição da gente, fazendo com que a gente tenha uma percepção distorcida da realidade. Vale lembrar também que, Ricardo, a ansiedade é uma emoção que ela também é saudável. Ela pode ser saudável. Ela não tem que ser vista como um bicho de sete cabeças. Que até coloquei aqui como um segundo tópico, para a gente falar um pouquinho sobre essas emoções. O medo, a raiva, a alegria, né? Que são emoções básicas, primárias, que são normais, consideradas normais, ou podemos dizer, consideradas saudáveis, desde que você vivencie elas de modo adaptativo. E quando eu falo essa terminologia adaptativo, é que a gente utiliza dessas emoções com o propósito de trazer um bem-estar para quem está vivenciando. E quando isso quando há uma intensidade nessa forma de vivenciar essas emoções, é que a gente entra na forma patológica de vivenciar esse sentimento. Tá dando para compreender, pessoal? Ou eu estou sendo muito... Não consigo te ouvir, Ricardo. Então vou dar continuidade. Tá sim, tá sim. Então, eu trouxe essa introdução, eu achei importante falar sobre essa introdução, para que as pessoas entendam, de modo geral, como se dá o adoecimento mental e como ele pode ser em suas determinadas categorias, né? A ansiedade nada mais é do que um excesso de preocupação que vem caracterizada também através do medo. Então, quando a ansiedade ela é normal, quando você vivencia ela de modo a ser preventiva. Por exemplo, o medo não é uma emoção boa se você vivenciar ela de forma adequada.
Porque o medo ele vai fazer com que você evite algumas situações de perigo. Não é verdade? Uhum. Então, a Então, ansiedade atrelada a esse... você Pode diz, falar. quando você fala isso, então a gente pode concordar com aquela velha máxima que as pessoas falam, assim, até de forma, às vezes, distorcida, mas que a ansiedade ela é um excesso de futuro, assim, você se preocupar demais, né? Porque assim, você diferencia. Eu tenho o medo é diferente da ansiedade. O medo ele é Sim, uma emoção voltada para o presente, de um risco iminente que está se apresentando. Vamos dizer que tem um bicho, um animal, e você tem medo daquele bicho. Então aquela ali está acontecendo naquele momento, e aquele medo ele é real, né? A ansiedade ele é um medo do futuro. É um excesso de medo voltado para o futuro e não para o presente. Então, como o medo está para o presente, a ansiedade está para o futuro. Então, podemos sim dizer que é um excesso de preocupação, é um excesso de informações, de pensamentos que levam você a temer o futuro. E acaba que vivencia tudo isso nesse presente. Compreende? entendi. Uhum, entendi. Então, as pessoas que vivem com ansiedade, o transtorno de ansiedade, elas vivem uma realidade no presente que é distorcida, porque está muito preocupado, está um excesso de preocupação com esse futuro. Tá certo? Tem uma pergunta da Carol que ela pergunta o seguinte: se a insegurança também pode causar ansiedade. Se a insegurança pode causar ansiedade. Se a gente levar em consideração que a insegurança pode partir do princípio de uma dúvida ou de um receio e de como você vai lidar para enfrentar essa dúvida e esse receio, eu acredito que pode causar, como também pode não causar. Exemplo, Ricardo, vamos Sim. dizer que você está inseguro entre você receber uma proposta de emprego em outra cidade e você está inseguro se você aceita essa proposta ou não, tá certo? Só que aí Uhum. uma pessoa que pensa de um modo mais saudável, mais adaptativo, ela vai conseguir levar em consideração vários outros fatores para tomar sua decisão. Localização, transporte, o investimento financeiro, os gastos, tudo mais, né? Então, a Sim. partir disso, ela vai conseguir tomar uma decisão. Agora, tem pessoas que pegam essa mesma situação, você percebe que essa situação ela é comum para todos. Só que a forma como a gente enxerga ela é que vai diferenciar. É onde está esses pensamentos disfuncionais. Então, se a pessoa pega essa oportunidade e transforma ela em várias outras situações que não existem, né? Ah, eu não vou porque eu tenho medo de ficar só, que vai acontecer isso. Aí cria várias outras situações e limita. Eu acho que a palavra chave é a limitação. Esse excesso de insegurança vai limitar você de você crescer na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tá entendendo? Então, essa insegurança nesse sentido, ela pode ser patológica e levar você a uma ansiedade, como também a outros transtornos de personalidade, a depressão. Conseguiu É, compreender? sim, sim. Aqui podemos ter ansiedade sem. Pessoal, eu estou tentando ler. Podemos ter ansiedade sem perceber? A ansiedade, assim, para se fechar um diagnóstico de ansiedade, você tem que levar em consideração alguns critérios. Um só sintoma, de acordo com o DSM, ele não fecha diagnóstico. Porque a gente pode vivenciar várias situações que despertam ansiedade na gente. Como eu disse, a ansiedade ela é uma emoção que ela é saudável, é uma emoção básica, ela é saudável. No entanto, pela forma como a gente vivencia, essa ansiedade é que vai diferenciar. Tá certo? Então, para se fechar um diagnóstico de ansiedade, tem que levar em consideração vários outros critérios. Vários critérios que o DSM vai destacar e por um período de tempo. A pessoa vivenciou um episódio de ansiedade hoje e amanhã. Aí já estou com ansiedade? Não. Tem que ver como é que esses sintomas eles estão se manifestando e os prejuízos que isso está causando. Está causando prejuízo em mais de uma área da sua vida, né? E por quanto tempo esse prejuízo está se dando? Está entendendo, Ricardo? É por Entendendo? isso que hoje em dia qualquer pessoa que fica muito agitada já diz logo, eu estou ansiosa, ou estou ansiosa. E do mesmo jeito que uma pessoa que passou por uma decepção, que todo mundo está propenso a passar, qualquer pessoa,
Tá triste e diz que tá com depressão. E não é bem assim. É todo um emaranhado, é todo um contexto, é um grupo de situações. A ansiedade, ela afeta tanto a parte cognitiva, quanto a parte emocional, quanto a parte física também. Ela está em prejuízo em todas as áreas. Então, são pessoas que, por exemplo, desenvolvem taquicardia, sudorese, doenças psicossomáticas, é, atraso no sono, na atenção, dificuldades, entendeu? Então, ou seja, há uma alteração em diversas áreas. Não é só uma coisa que acontece. Entendi. E, E, Gustavo, você acha que, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que ele é atípico, né? Como eu falei na sim, introdução, é, é um momento onde as pessoas elas estão, né, com excesso de informação, só que nem sempre essa informação ela é benéfica. benéfica. Né? Ela nem sempre é benéfica, às vezes ela é distorcida e também, ao mesmo tempo em que a gente tem um excesso de informação, a gente também tem uma falta de informação relacionado a o futuro da doença, por exemplo, né? Uhum. Nós temos muita informação sobre morreu aqui, aconteceu ali, está acontecendo isso, pensa A, pensa B, mas nós não temos ainda, né, um tratamento certo, único e fidedigno. A gente ainda está passando por um processo de pesquisa, um processo de descoberta dia a dia, como qualquer outro, tipo assim, o mundo está passando por esse processo ao mesmo tempo, né? E aí, o que você me diz com relação a essa quantidade de informação? Se isso aumenta, né? A gente percebe que aumenta, mas Uhum. como Aumenta. que isso pode impactar diretamente no aspecto de ansiedade nas pessoas? É uma pergunta assim que está sendo bem evidente, né? Esse tipo de questionamento. Ricardo, assim, ó, o que é que a gente tem percebido hoje dentro do consultório? Eu digo assim a gente porque eu tenho vários colegas que relatam a mesma situação. Pessoas que têm um perfil já voltado para uma ansiedade, que tem um perfil de personalidade mais elétrico, mais ansioso, e que essas situações estão potencializando esses sintomas, e aquelas pessoas que já vivenciam com essa ansiedade. E você falou uma coisa bem interessante, que foi a questão do excesso e do vazio. Ou seja, duas realidades totalmente diferentes uma da outra, né? Excesso e vazio. Vazio com relação ao futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, isso já caracteriza uma coisa muito forte dentro da ansiedade, para quem tem já uma potencialização para a ansiedade, e um excesso de informação que a gente dentro da ansiedade poderia dizer que fosse excesso de informação com relação ao excesso de pensamentos. E essas pessoas que vivenciam essa realidade, que ficam o tempo todo em rede social, acreditando em tudo que vê, em tudo, principalmente em grupos de WhatsApp, a tendência é que isso venha a potencializar esses sintomas. Porque o que acontece? É distorção, essa foi a palavra que você utilizou, distorção da realidade. Se a gente colocar 10 pessoas dentro de uma sala e passar a mesma informação, tipo, morreu fulano de tal, em tal canto, para essas 10 pessoas, cada uma vai ter uma reação diferente. Porque cada um vai dar uma forma de ver essa situação. E vai pensar de forma distorcida, e essa forma distorcida vai potencializar esses pensamentos disfuncionais que vai levar a pessoa a ter crises de ansiedade, ou vivenciar uma ansiedade propriamente dita. Então, o que até o Ministério da Saúde recomendou, a Organização Mundial da Saúde também recomendou, é que a gente evite, que as pessoas evitem estar buscando informação o tempo todo. E saiu uma nota da Organização Mundial, a Oficina Latino, dizendo isso, evitem. E se for buscar informação, que busque informação em canais de confiança, de credibilidade. Justamente, justamente. De credibilidade, porque tem muita gente que acaba se iludindo com tudo. Eu digo isso até em casa. Minha mãe não pode ver nada que diz que é verdade. E tem a questão da ociosidade também, né? As pessoas estão sem ter o que fazer, ficam buscando o que fazer
mas de forma desadaptativa, vamos dizer Por assim. outro lado, trazendo um adendo aqui, por outro lado, a gente também está percebendo, né? E eu acho que eu vou fazer uma live na semana que Ricardo, vem, talvez. Oi. vá, refaça a tua pergunta, não consegui não ouvir. Não, por outro lado, a gente está Hum, percebendo também que essa ociosidade, ela tem, né, causado essa ansiedade nas pessoas por querer ser mais produtivo. E aí a uhum, gente entra num outro terreno que eu não quero nem discutir aqui agora, mas só para uhum, deixar assim um alerta, né, dessa obsessão por produtividade que a gente tem visto e acompanhado nos últimos dias, né? uhum. Que parece que o fato, se alguém não está conseguindo ser produtivo, se alguém não está conseguindo ficar em casa e fazer alguma coisa ao mesmo tempo, essa pessoa ela tá atrás das outras. Assim é o que a gente está vendo, é o reflexo do que a gente vivencia no capitalismo, só que agora ele está dentro da nossa casa, diretamente ligado nesse, Diretamente ligado. né? Então assim, isso é um tema para outra live, mas só um adendo que eu fiz para que a gente Sim, também sim. para que a gente também pense um pouco sobre isso, né? Sobre essa ansiedade por ser cada vez mais produtivo, quando na verdade às vezes não precisa ser, às vezes você E está não, ali e às vezes até cheio de não respeita o teu informações. limiar, né? Não respeita o teu Isso, limiar, isso. não entende seu limiar para frustração e vivem sempre nessa busca, nessa busca, nessa busca e nunca preenche esse vazio. Aí realmente é muito delicado o que É a o que a gente tem gente pode, é o vivenciado. que a gente pode perceber, por exemplo, inclusive nas redes sociais, essa quantidade de live absurda, absurda que tem acontecido, né? É ótimo e maravilhoso a gente estar aqui numa live discutindo um tema importante, mas as pessoas, elas parece que querem o tempo todo mostrarem que estão ativas, que não estão sendo afetadas. Calma, você pode se permitir a se Sim, preocupar, sim, você pode se sim, sim. permitir a ficar com medo, você pode se permitir a Uhum, ficar com essa sensação de insegurança. Todos estamos, uhum. né? E outra, Oi, às vezes ao psicólogo isso também é cobrado, né? Como se ele não uma postura pudesse também totalmente diferente. desenvolver esses sentimentos, né? Isso, Com relação a essa permissão, Ricardo, eu acho que foi bem importante você ter falado, porque quando a gente vai trabalhar com o paciente na terapia, e a gente faz a psicoeducação com ele, a gente explica para ele o que é ansiedade, explica para ele o porquê que ele está sentindo aquilo, que ele não está sentindo aquilo em vão. E isso, cientificamente falando, é comprovado e que vai melhorar, porque vivem nessa busca para entender o que está acontecendo, às vezes não sabe o porquê está passando por aquilo, e quando você descobre, você tem uma sensação mais confortável para lidar. Porque o transtorno de ansiedade, Ricardo, ele é muito amplo. Ele é um grupo. Ele é um grupo de sintomas, só que tem suas especificidades. Se eu não me engano, o DSM, ele separa a ansiedade em 7 grupos. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí tem o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social, as fobias específicas, a agorafobia, a ansiedade generalizada, a ansiedade por separação, o mutismo seletivo. Então, o que vai mudar o diagnóstico de uma coisa para outra é só a forma como você está vivenciando esse sintoma e essa ansiedade. entendi. E que não é sempre. O que está acontecendo muito hoje, Ricardo, aquilo que eu percebo, é o pânico. Né? As pessoas estão entrando em pânico. E no pânico tem essas ansiedades. Só que o pânico está voltado muito para a questão de catastrofização, como até meu professor, que está assistindo a gente, estou numa responsabilidade enorme aqui. Eu já vi que ele está aqui assistindo a gente. Ele sempre fala, né? É o vírus da catastrofização. Ele nomeou. Porque é o excesso de informação que está levando as pessoas ao pânico. E as pessoas que estão vivenciando a síndrome do pânico, elas vivenciam sintomas e sinais de ansiedade de forma muito intensa. Mas ela é esporádica, é tipo um surto. Um surto que dura minutos, mas que ela retorna à realidade.
mas que durante essa vivência ela vai experimentar sensações de desmaio, sensações de que vai ter um ataque fulminante, que não vai conseguir lidar com aquela situação. Inclusive um medo muito exacerbado de tirar a própria vida, de se jogar, de impulsividade de se jogar enfrentar um carro. E o que está acontecendo é isso, principalmente para você ver como essa ansiedade ela se torna coletiva, Ricardo. Aqui na cidade pequena, por exemplo, eu vivo numa cidade que tem 20 mil habitantes, sabe, que minha mãe mora. Uhum. Então, se chegar e dizer bem assim, olha, tem um caso confirmado aqui na sua cidade. E aí cria-se um surto coletivo dentro da cidade. Tá entendendo? Tô entendendo, é porque eu peguei, como eu tenho, só para deixar claro, eu tenho uma dificuldade para enxergar. Aí eu peguei o tablet e a letra fica maior para Uhum. mim. Tem um pessoal aqui conversando aqui, distorção cognitiva, catastроfização, é verdade. Enquanto você está aí olhando, eu não falei inicialmente, eu trabalho com a TCC. Né? A TCC, de forma bem breve, bem básica, assim, sem muita teoria, eu vou explicar. Ela trabalha justamente atuando na cognição, com o pensamento. Porque ela vai dizer o quê? Que situações, elas são situações e não mudam. O que muda é a nossa forma de pensar essa situação. E quando a gente modifica esse pensamento, a gente modifica nossas emoções e, em consequência, também a gente modifica nosso modo de se comportar dentro dessa realidade. Então, a TCC, quando ela vai atuar junto com o transtorno de ansiedade, a gente vai trabalhar para que essas pessoas ela modifique a forma de pensar sobre aquela situação que até então é vivenciada e vista de forma muito intensa. Entende? Por exemplo, você evita ir a uma lotérica, por exemplo, porque você acredita que vai se contaminar. Então aquilo faz que você entre em um surto e que você não queira ir de modo de jeito nenhum àquele lugar. Isso é um Outra, fato? É outra, uma probabilidade. olha, Mas você pode vivenciar essa situação de um modo diferente. a Oi. Gláucia está trazendo uma pontuação bem interessante aqui, ó. Ela fala o seguinte: percebo que as pessoas estão negando a situação, são as pessoas que estão o tempo todo atarefadas e que pela primeira vez se depararam entrando em contato consigo mesmo. E o isolamento ele causou isso, né? Ele causou um repensar das posturas, inclusive, né? Teve uma fala que eu escutei, assim, nenhum. O pessoal diz que o psicólogo fica analisando tudo, mas não é verdade isso. Só que tem Fica coisas que a assim. gente. Só que tem coisas que a gente escuta que não é surdo, né? Então, certa vez eu estava em um canto público e uma pessoa falou. Disse, minha filha, pela primeira vez eu consegui encontrar uma panela dentro da minha casa. Assim, eu fiquei pensando, meu Deus, será que a pessoa não tem tempo? Hum, deu uma travadinha? Não tô te ouvindo, Gustavo. Gustavo, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Pessoal, eu vou tentar colocar o Gustavo novamente, tá bom? Talvez volte. O papo tá muito bom. Pronto. Ricardo? Oi, pronto. Pronto. Agora eu tô te ouvindo. O pessoal tá me ouvindo? Então, agora sim. Tá ouvindo, Laila? Tá ouvindo? Tá ouvindo. E aí, pessoal? Vai tentar botar de novo. Porque é mais lento.
Mas eu tô vendo ele aqui. O pessoal acho que agora tá ok, que o pessoal tá dizendo Agora ok. tá. Tá ok. Tá ok. Pronto, tá ok. Que ainda não lhe apareceu, agora apareceu. E aí, pessoal, tem alguma pergunta para fazer? Pra gente ir debatendo sobre isso. Eu tenho. Então, deixa eu te perguntar. Além, a gente viu que até o modelo de terapia ele teve que ser. A gente já sabe que existe a terapia online, mas ele teve que ser repensado em grande escala agora, né? Para todo Uhum, mundo praticamente. Volta Inclusive para né? alguns, inclusive alguns setores do SUS também já estão adotando essa política, né, uhum, de atendimento online. de atendimento online. Além disso, o que você acha que pode contribuir para que essa pessoa diminua esses picos de ansiedade que ela apresenta nesse período? O que você recomenda para que essas pessoas façam para Uhum, diminuir a ansiedade e, ao mesmo tempo, estar ali se preparando, cuidando da sua saúde mental, mas não deixando também de se informar sobre a situação e tomar os devidos cuidados com relação à doença? uhum. Isso aí entra até, Ricardo, como estratégia de enfrentamento, que eu já ia tocar nesse assunto, né? O que eu tenho sugerido aos pacientes e pessoas que procuram, eu acho que é adotar uma rotina, criar uma rotina, porque está existindo o quê? Uma reconfiguração de vidas. Porque você tinha uma rotina X e agora você vai precisar reconfigurar essa rotina para dentro de sua casa, ou então para um contexto bem limitante. Então é importante que em grandes famílias que tem muita gente, que seja organizada uma rotina, que você priorize a sua saúde mental, seus relacionamentos, e de forma que não venha afetar negativamente outras áreas da sua vida. Eu costumo normalmente iniciar orientando as pessoas a criar esse tipo de rotina. Porque, frente a essa situação de pandemia, tem modificado até a estrutura do nosso sono. Sim. Não sei se você concorda comigo, mas as pessoas agora não têm mais limite para dormir, não tem limite para acordar. E isso, querendo ou É, não, a um longo prazo, isso vai ter prejuízos muito significativos. Então, a criação de uma rotina vai ajudar essa pessoa a se manter em um ritmo diferente, mas não vai ser uma mudança tão significativa quando ela voltar para a sua rotina normal. Então, criar essa rotina vai ser bom. Exercícios físicos em casa também eu acredito que é uma alternativa muito boa e que a gente tem visto que existe muitas lives, né, de pessoas que estão fazendo exercício físico, professores. E isso também é muito bom, Ricardo, vai ajudar bastante, já que a ansiedade ela tem uma carga de energia muito grande e ela precisa ser liberada. Né? A endorfina vai ser um... Então o exercício ele vai ajudar bastante também. E na TCC a gente tem algumas técnicas de respiração que podem ajudar o paciente também quando ele estiver vivenciando uma ansiedade muito forte. você tem alguma recomendação específica para criança? Para a criança, a gente está vivenciando também uma outra realidade, agora justamente com essa questão das aulas online também deles, né? A questão da criança também, ela tem que seguir uma certa rotina dentro de casa, de atividades, né? Filmes educativos, mas que ela também siga algumas regras e Isso. rotinas, Ricardo. Porque senão Inclusive, ela vai ter dificuldade também para quando voltar. isso. É a mesma Inclusive, coisa do adulto, só é a mesma coisa do adulto, só que de uma forma mais ludificada, vamos dizer assim. Mas isso. que os pais precisam dar esses limites a essas crianças também. Eu não sei se você viu essa semana, saiu pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, tudo, porque tá conectado com a psicologia do Brasil é muito massa. Eu Uhum, tenho, você que não está no meu grupo, 87 grupos de psicologia, um de cada área, um de cada estado, então eu estou em contato com o Brasil inteiro. E nesses grupos começou a circular aquele peixinho.
e ensinava a respirar. Não sei se você chegou a ouvir, a Sim, receber. sim, 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 sim. E eu mandei aquilo para minha sobrinha. Eu E aí vi no depois Instagram minha também. mãe, isso, depois minha mãe me manda o vídeo dela lá, fazendo o exercício do peixinho. Então, assim, uma forma lúdica, simples de ensinar a criança a controlar a E sua, tem outra sua coisa, ansiedade. Ricardo, também com crianças. Eu recomendei isso para uma cliente minha também, que ela criasse essa rotina com um quadro de recompensas para a filha dela, utilizando figuras de imagens. Por exemplo, vamos dizer que ela gosta muito de um desenho. Aí sempre esses desenhos nas histórias lúdicas tem a bruxa, tem a princesa, não é? Uhum. De modo bem geral. Então vamos pegar a bruxa para ser a recompensa negativa e a princesa para ser a positiva. Então ela cria uma Justo. lista de atividades para a criança e à medida que ela for cumprindo, ela vai reforçando positivamente a criança ou trabalhando a extinção desse comportamento. Então esse quadro ser montado junto com ela, estabelecer dentro dessa rotina intervalos para brincadeiras. E os pais, com esse tempo que eles estão tendo, vai ter a oportunidade também de fortalecer esses vínculos com essa família, com essa criança. Porque ele vai se sentir obrigado a participar desse momento, porque ele está vivenciando essa quarentena e esse isolamento social junto com os outros. A Então, Julieta perguntou tem aí essa se você estratégia também tinha. que eu recomendei para uma cliente minha e que eu acredito que é bem útil. Isso a Julieta perguntou que ela estava tendo dificuldades com atendimento de criança. Eu acho que você conseguiu responder bem, né? Com relação à Uhum. rotina, eu acho isso fantástico, é importantíssimo. Eu sou professor também, né, da rede municipal de Palmas, e eu trabalho com educação especial. E a gente está Uhum. trabalhando, né, o nosso grupo da educação especial, pensando como que a gente vai fazer com a situação da educação especial nesse contexto, né? A gente teve uma reunião essa semana virtual, os colegas de, de trabalho, para pensar sobre isso. E uma das coisas que eu sempre deixo bem clara é justamente essa necessidade da gente estabelecer a rotina, porque não é férias. As crianças não estão de férias, elas estão em uma situação de Que isolamento bom. necessária para evitar uma Uhum. contaminação de uma doença, mas ainda assim ela precisa ter contato com a escola, ainda assim Sim, ela sim. precisa ter contato com essas atividades, com esse processo Aí pedagógico, a né? gente vê a importância da tecnologia nesse momento, né? A Justamente. utilização de forma assertiva. Porque se a gente utiliza também sem limites, Ricardo, essa tecnologia, a gente não está dando utilidade nenhuma para nossas vidas. Para nossa vida, na verdade. Entende? Então, se é para utilizar a tecnologia, vamos encontrar meios de utilizar de forma produtiva. Isso. Ô, Gustavo, a gente está caminhando para o final porque a gente tem um tempo para que o Uhum. Instagram ele derruba a live em 40 minutos. Mas deixa eu te falar Ok. aqui, tem uma pergunta que eu acho fantástica aqui da Nath, que é o seguinte: nós falamos do isolamento, nós falamos das pessoas que elas estão em afastamento, mas ela colocou aqui algo que a gente precisa pensar muito sobre isso, que sobre as pessoas que estão em situação de ansiedade por terem que estar indo trabalhar, né? São as pessoas que não puderam parar e elas estão Que não puderam ansiosas com parar. medo de se contaminar, com medo do que possa vir a acontecer e tem que estar ali trabalhando. Como que fica aí? O que você tem a dizer com relação a pessoas que estão nessa situação? Essas pessoas, a gente está chamando ela de pessoas de linhas de frente, né? São os profissionais da área da Isso. saúde, da limpeza, Dos de serviços comércios que essenciais, não, né? de serviços essenciais. A recomendação que eu vejo, não é a recomendação que eu faço, é a recomendação de modo geral, pela Organização da Saúde, Ministério da Saúde, é utilizar os EPIs de modo correto. Já tem algumas cidades e estados que o uso de máscaras, por exemplo, é obrigatória. Aqui em Alagoas, o governador decretou a obrigatoriedade. E em alguns estabelecimentos que estão funcionando ainda, por conta que precisa funcionar, o, o responsável pelo estabelecimento tem que disponibilizar EPIs para os funcionários e para os clientes que estão naquele momento dentro do estabelecimento. Essas pessoas elas estão vivenciando esse tipo de situação, mas assim,
a estratégia que a gente tem a ofertar é se proteger. É usar os EPIs de modo correto, né? E a proteção, Ricardo, porque como você falou no início da live, está muito incerto, a gente não sabe muito até onde vai isso. É a proteção. Isso. Ô, Ricardo, Oi. tem duas estratégias que eu tenho separado para passar para vocês. Uma é uma técnica de respiração, tá certo? Que tem aquela do que você viu da ilustração, que ela é muito boa. E tem uma chamada que se chama respiração conchinha, que a gente utiliza muito na TCC. Eu não sei se você já ouviu falar. Mas ela é uma técnica que você junta as duas mãos e coloca no rosto. Aí você coloca ela aqui, cobrindo todo o seu rosto. E você vai fazer aquele ritmo de respiração dentro dessa... Isso. Aí é que nem aquele peixinho que você viu, né? Você inspira, segura um pouco e solta pela boca, né? Aí tem uma amiga minha que diz até assim, você cheira uma flor e assopra uma vela. E passa álcool em Essa se gel chama nas mãos. conchinha. Claro, você vai ter que fazer isso logo porque a respiração vai ficar toda nas suas mãos. Isso, a princípio de contágio. Mas tem que ter todo esse cuidado. Mas só que existem pesquisas que evidenciam que essa técnica, quando ela for treinada, ela vai trazer uma tranquilidade para o paciente e ela vai ajudar muito na questão do sono também. Tá certo? E tem uma outra técnica que eu posso estar passando ela lá no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar para o pessoal, que é a do Acalme-se. Que a pessoa vai ter que seguir uma rotina para lidar com esse tipo de situação. Dá tempo de eu falar rápido? Entendi. Gustavo, Dá tempo de falar sobre ela? nós já estamos em 54 minutos, vai cair a qualquer momento, Minutos. né? Deixa eu Então, te vou fazer o falar. seguinte, eu vou disponibilizar esse arquivo no grupo do WhatsApp para o pessoal que está lá. Ótimo. Ele é autoinstrutivo, porque você lendo, você consegue entender o material. Isso. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, para quem está acompanhando aqui, antes que caia, eu vou falar com vocês o seguinte. Eu vou disponibilizar, eu vou tentar gravar a live, salvar ela e disponibilizar ela lá no YouTube. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu não vou liberar o certificado agora, porque tem muita gente que está aqui no grupo do WhatsApp que não conseguiu acessar. Então eu vou colocar ela no YouTube para que as pessoas assistam e aí eu vou deixar, né, uma pergunta-chave lá. Você vai responder essa pergunta nos comentários e aí o seu certificado será liberado, porque também não é justo liberar um certificado para quem não assistiu, né? Ok, Ricardo. E eu quero te agradecer, Gustavo, pelo momento. Foi rápido, mas foi bastante enriquecedor. Eu adorei fazer esse negócio, tipo assim, falei que eu vou fazer jornalismo, tô me sentindo um jornalista prático aqui, o povo vai me matar por eu estar falando isso. Mas é uma situação que a gente precisa conversar, né? Essa faz parte de uma daquelas conversas que precisam acontecer. Que E bom. falar sobre ansiedade nesse momento é extremamente Sim, essencial. importante. Né? Eu agradeço muito essa oportunidade também, Ricardo, que você me deu, que você sempre me deu oportunidades na vida de dialogar, de discutir, de conversar sobre diversos temas dentro da psicologia, e isso foi muito enriquecedor. Eu espero que eu tenha contribuído e de forma acessível com as informações que eu trouxe. Pelo feedback que eu estou lendo aqui dos comentários, acredito que foi um feedback positivo que a gente está tendo. E que a gente possa se encontrar mais vezes nesses momentos para falar de outros assuntos também pertinentes à saúde mental. Eu tenho meu Instagram também, que eu falo um pouquinho da minha rotina lá do meu trabalho. Eu sempre estou publicando meus trabalhos. E fica todo mundo convidado a me seguir e acompanhar. E eu fico à disposição para quem tiver dúvidas e que eu possa responder. Siga Tá o Gustavo. Mas muito obrigado mesmo. Gustavo Barbosa. Psi Gustavo Barbosa. Psi Gustavo Barbosa. Psi Gustavo Barbosa. Simples.
E outra coisa, quem não está inscrito ainda e quer o certificado e assistiu a live e quer participar ou vai assistir lá no YouTube, manda na DM aqui para mim. Manda na DM aqui para mim que eu vou te mandar o link do grupo para tu entrar. Para você entrar. Ok. Tu é coisa de Tocantinense. Para você entrar. E eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp o material do Acalme-se, tá certo? Vou mandar um vídeo também que vai explicar um pouquinho como é esse trabalho com essa técnica. E qualquer outro material que eu tenha relacionado a esse tema, eu vou enviar para lá, tá certo? Tá bom. Para o grupo. Obrigadão, Gustavo. Pessoal, segue Eu que agradeço. Gustavo. Siga aqui o Instagram, que só vai ganhar o certificado quem estiver seguindo. Hoje me perguntaram, por que tem que seguir? Eu falei, porque é a contrapartida. A gente está aqui preparando um bom conteúdo para você. Então ajuda a gente aí, siga o Instagram. Estou aqui, Gustavo está lá. Estamos em nossos isolamentos. E muito obrigado por você ter participado. Muito obrigado a todos que participaram. E é isso aí. Quem quiser saber mais informações, receber o material do Gustavo, entra aí manda na DM que eu mando o link do grupo. Tchau, tchau e até mais. Isso. Muito obrigado. Tchau, valeu. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. E agora, para encerrar...